Olá, entendidos! Hoje eu vou te ensinar a como estudar a Bíblia, a como se aprofundar um pouco mais nela, ao ponto de você não sentir com tanta dúvida quanto você tem hoje, quando você pega a Bíblia e não consegue compreender ou não consegue gerar uma mensagem a partir de algum texto para que você possa dar uma saudação ou para que você possa ministrar na sua igreja. Ou se você está estudando algum assunto e você ainda sente alguma dúvida e você quer aprender a como estudar a Bíblia, o vídeo de hoje, a minha meta é te ensinar. Então, entendidos, vamos lá. Precisamos entender que Deus é o autor da Bíblia e que tudo quanto está escrito nela é de sua autoria. Então, para compreendermos melhor o que está escrito, precisamos conhecer a Deus. Então, antes de iniciarmos um estudo, antes de lermos a Bíblia, antes de começarmos a meditar em uma mensagem ou uma saudação para a nossa congregação, precisamos ter um relacionamento profundo com Deus. Quanto mais profundo for o relacionamento seu com Deus, mais profundidade você vai ter nas Escrituras. Porque é como se fosse qualquer outro livro em que você tem o autor do seu lado e você tem o Espírito Santo. É como se eu pegasse o livro que eu mais gosto de ler e a pessoa que escrevesse estivesse do meu lado e eu perguntasse para ele: eu não entendi essa parte, e ele pode me explicar. Então, a primeira dica que eu dou é: tenha uma vida de oração. Porque a partir dessa vida de oração, Deus vai te revelar e te esclarecer muitas dúvidas. É muito importante você ter mais de 2 traduções em casas diferentes. Por quê? A última vez que eu ministrei, eu usei a NVI para um texto em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, e uma versão, ela conversou muito com aquilo que eu queria transmitir para a igreja. Ele vai dizer assim: que haja em vós a mesma atitude que houve em Jesus Cristo. Enquanto na Almeida corrigida estava assim: que haja em vós o mesmo sentimento. E a expressão que haja em vós a mesma atitude, para mim, naquilo que eu desenvolvi como mensagem, era melhor. Então, ter várias traduções vale muito a pena. A próxima dica que eu dou é que depois de você ter escolhido o texto, que você lê alguns capítulos anteriores e alguns mais para frente daquele capítulo que você escolheu para estudar. Muitas vezes você vai encontrar no Novo Testamento a seguinte expressão: e depois destas coisas ele agiu assim, ele fez isso. Aí você tem que se perguntar: depois do que ele tomou essa posição? Então é muito importante estudar todo o contexto daquele texto ao qual você está lendo. A próxima dica que eu dou é que você se pergunte: quem escreveu? Qual era o contexto que ele estava vivendo? Por que ele escreveu? E para quem ele escreveu? Essas perguntas vão te esclarecer muitas dúvidas que podem surgir no texto em si, ou como eu falei, no contexto geral, para que você anuncie o que está sendo anunciado, para que você não fuja do propósito por qual o texto foi escrito. Então, entender sobre o livro, entender quem escreveu e para quem escreveu é muito importante. Outra coisa que você precisa entender ao ler o livro, ao escolher a passagem, é de que gênero literário se trata aquele livro. Se ele é um livro histórico, se ele é um livro profético, se é um livro poético, se ele é uma epístola, você precisa ter esse conhecimento para que você possa também saber tratar o assunto que está sendo abordado. Muitas vezes ele está aplicando uma doutrina e muitas vezes ele está simplesmente contando uma história. Se você sentir muita dificuldade, mesmo assim, de continuar estudando a Bíblia, eu te indico alguns materiais. Um dos materiais é esse aqui, ó. Entendes o que lê? Vai te explicar muita coisa, vai te ensinar a como ler cada livro. E um que eu uso nas minhas leituras e dos meus estudos também, que é esse do Gordon Fee,
e Douglas Stuart, Como Ler a Bíblia, um guia confiável para ler e entender as escrituras sagradas. É muito bom. Ele começa aqui do Josué. Dados de orientação para Josué, visão geral de Josué, conselhos específicos para a leitura de Josué. E assim ele continua capítulo após capítulo de Josué, lhe explicando todo o contexto em volta. Você está aplicando tudo, você está com os materiais de apoio, você já leu 1000 vezes o texto, e mesmo assim você não está conseguindo compreender e gerar um estudo em cima daquela passagem. Uma dica importante que eu dou e que eu amo, e que foi o início da minha caminhada, é: tenha um cristão maduro do seu lado, te orientando. Não tenha medo de você desenvolver uma saudação, um estudo e mostrar para ele. Na verdade, isso é positivo, porque ele vai te poldar, ele vai dizer que está errado, ou que está certo, ou que se pode melhorar. Eu lembro que na minha primeira pregação, meu professor da IBD esteve comigo num quarto fechado, me ajudando a compreender um texto. E eu lembro do nome dele até hoje. É um grande amigo, Daniel. Ele me ensinou. Então eu li um texto, meditei no texto, desenvolvi algo e passei a estudar com ele. E assim ele falou: Jaziel, mas você esqueceu de prestar atenção nisso. Você deixou essa fala passar. Olha o contexto em volta. Então, tem alguém que possa te ajudar a estudar a Bíblia. Não queira estudar a Bíblia sozinho. Tenha pessoas maduras, professores da IBD, pastores, ou qualquer pessoa que tenha uma maturidade cristã, que seja envolvido no ensino teológico da palavra de Deus. Essa dica é muito importante. Quando terminar, não termine. Quando você ali concluir os seus estudos, quando você concluir de estudar, de desenvolver o esboço, permita que aquela mensagem, permita que aquele estudo crie raízes no seu coração. Continue pensando nele durante alguns dias, durante algumas semanas. Eu lembro certa feita que eu estava desenvolvendo um sermão sobre provação, o porquê Deus nos prova. E eu lembro que eu estava na época de levar o meu filho para tomar vacina de 4 meses, e ali eu fui levar ele, e eu vi ele tomando a vacina, e eu vi ele chorando, e eu tava com a dor no peito, e Deus falou comigo. Deus concluiu a minha mensagem quando eu achei que já estava concluída, e ele disse no meu coração, como se fosse uma impressão no meu espírito, dizendo assim: você não ama seu filho? Ele não estava em paz, quieto em casa, e você trouxe ele aqui, agora ele está chorando, mas você não trouxe ele para prevenir ele. Ele acha que é somente dor, mas aquilo que você está causando nele não é uma prevenção contra doenças. Muitas das vezes eu te coloco em situação que você acha que é somente dor, mas estou eu te prevenindo de muitas outras coisas. Então, quando você finalizar ali o seu estudo, permita que ele vá com você mais algum tempo, porque Deus ainda pode se revelar, Deus ainda pode revelar algo sobre aquela passagem ou sobre o tema qual você está estudando. Então, quando terminar, lembre-se, não termine. Algo que eu faço com muita frequência é, ao finalizar ou mesmo no meio do desenvolvimento do estudo, é compartilhar com as pessoas. Por exemplo, quando eu vou ministrar algo, quando eu vou dar o estudo sobre algo, minha esposa já sabe. Ela já sabe o que eu vou ministrar. Por quê? Porque enquanto eu vou aprendendo, eu vou explicando para ela. Eu vou dizendo: olha o que eu aprendi. Olha, isso não é bem assim, é desta maneira. Olha como isso pode se aplicar em nossas vidas. Então, quando ela vê eu ministrando, ela já sabe o que eu vou ministrar. Porque ao aprender, eu fui praticando e ensinando. Então aquilo se tornou muito mais fácil também de eu ensinar no púlpito, no altar. Quando eu termino um estudo, eu ligo para minha mãe, eu explico partes de uma mensagem. E assim é muito bom, porque você não somente estuda,
não somente pesquisa, mas ensina. E ensinando você guarda, você retém e você vive. Este canal tem um objetivo: te fazer entender a Bíblia. Não só entender, mas também colocar tudo quanto aprendeu em prática. Então, até o próximo. Entendes o que houve?